Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, no capítulo 10 de São Mateus, estamos acompanhando, aprendendo Jesus enviando os seus discípulos, e as instruções que ele vai dando servem para cada um de nós também. Ontem, por exemplo, nós vimos o Senhor que deu-lhes poder, autoridade para expulsar os demônios, purificar os leprosos, curar e etc, e etc. Hoje nós vimos, no início do Evangelho, Jesus dá algumas instruções muito interessantes, inclusive usa a comparação de 4 animais. Ele começa dizendo a respeito das ovelhas. Eu vos envio como ovelhas. E qual são as características da ovelha? Um animal dócil, obediente, simples. E aí ele diz como ovelhas no meio de lobo. O lobo, nós já percebemos aí, a ovelha tem o símbolo do cristão, o símbolo de Cristo, o cordeirinho. E o lobo, nós podemos já imaginar o mal, o perigo, o devorador, como diz 1 Pedro 5,8. Cuidado, o lobo está ao redor de vós como um leão que ruge. Na verdade, o termo lá usa Satanás, o diabo, está ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar. É nesse contexto que nós somos enviados, é nesse contexto, como ovelhas no meio de lobos. E aí você imagina a característica da ovelha, como eu disse, a obediência, a simplicidade, a docilidade, tudo. E o lobo, aquele animal perigoso, que precisa ser muito esperto para se esquivar, não dá para ficar negociando com o lobo e tal, e etc. Depois ele traz ainda mais dois animais, que é a serpente e a pomba, a simplicidade da pomba ali, mas a prudência da serpente, a esperteza. É um dom que todos nós precisamos e precisamos muito, o dom da prudência. Então nós somos chamados a buscar este equilíbrio. Eu preciso ser uma pessoa boa, simples, humilde e não boba, porque senão até mesmo posso cair em emboscadas, em armadilhas, ou até as pessoas podem aproveitarem de mim se eu tiver essas características de boazinha e tal. Eu não preciso ser bonzinho, eu preciso ser fiel e justo, entende? E ter a virtude da prudência para me esquivar das armadilhas, das situações erradas, pecaminosas, e até mesmo de pessoas, como o Senhor foi falando ao decorrer dos evangelhos, do Evangelho. Então, é este equilíbrio que precisamos buscar. Eu preciso ser um homem prudente, fazer o bem, mas com prudência, sempre atento, vigilante, né? E o Senhor foi dando diversos ensinamentos. Por exemplo, ele diz, para ter esta confiança diante das situações difíceis, até mesmo dos tribunais, não vos preocupeis com o que eu haveis de falar, porque é o Espírito Santo que vos inspirará naquela hora. Se eu tenho esta intimidade, esta comunhão com Deus, o
o Espírito Santo vai falar, vai me inspirar as palavras acertadas naquele momento. É interessante, meus irmãos, retomando um pouquinho, quando Jesus está falando do contexto da comparação com os animais, ele não fala tomar cuidado com os animais. No Evangelho ele fala cuidado com os homens. Olha, olha só. Então é neste ambiente hostil de homens malvados, cruéis, perigosos, que eu preciso usar esses esses dons da prudência, da simplicidade, da docilidade, da esperteza, esperteza para o bem. Continuando o raciocínio, aí eu dizia, eu preciso ser este homem do Espírito, para que nos momentos difíceis o Espírito Santo que venha me inspirar, dar as palavras acertadas, me conduzir ao bom caminho. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, e que nós busquemos constantemente a intimidade com Deus, viver a verdade, a humildade, a obediência e a prudência. Amém? Peçamos. Eu preciso? Peço a Deus, o Senhor nos dá. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia. Um abraço fraterno do irmão Vanilson Mendes, que Deus os abençoe.